Olá, pessoal. Chegamos à segunda semana do curso e, mais uma vez, eu optei por fazer uma aula gravada para vocês. Tá? O tema dessa semana é homomorfismo de anéis. E o que seria isso? A gente já vai ver. Tá? Para essa semana, ao invés de usar uns slides, a gente vai usar um materialzinho que eu escrevi um tempo atrás, quando eu fui convidado para escrever, em conjunto com o professor Amâncio, o livro de uma disciplina do curso do CEDERJ. Eu escrevi esse capítulo, o Amâncio começou a escrever um também, só que o projeto não foi para frente, mas esse capítulo sobre o homomorfismo de anéis, ele ficou completinho e eu vou disponibilizar também na sala da disciplina. E para hoje eu vou projetar esse material e a gente vai conversar sobre ele, tá? É um material com 8 a 9 páginas, são 8, na verdade, de conteúdo. Nesse próprio material tem alguns exercícios, e eu vou disponibilizar depois o material e vou deixar marcado os exercícios que é para vocês fazerem, tá? Vou depois, assim como na semana 1, depois eu vou postar, 15 dias depois, eu vou postar a solução dos exercícios, tá ok? Então, eu vou compartilhar a tela aqui para poder apresentar o material, tá? É um PDF. Então, vamos ver se a tela foi. Tá indo. Perfeito. Então, eu vou apresentar aqui. Então, assim, o material ele está todo formatado como se fosse um capítulo de um livro do CEDERJ. Então, não se preocupem, vocês vão ver escrito aqui algumas coisas referentes ao curso do CEDERJ, curso de Álgebra 1, aulas 6 e 11. Esqueçam isso, que isso faz referência à disciplina do curso à distância, que era um pré-requisito para essa disciplina do qual esse material faria parte, tá? Então, vamos lá. Eu não vou ler o material com vocês, obviamente. A gente vai conversar sobre ele, mas o texto vai estar na íntegra disponibilizado, tá? Então, a pergunta é a seguinte, né? A grande pergunta para esse capítulo é o seguinte: vamos imaginar que a gente tenha dois anéis. A gente viu na primeira aula, na primeira semana, o que seriam anéis, e aí vamos pensar que a gente tem dois anéis. Esses anéis, eles são definidos a partir de duas operações, a operação de soma e a operação de produto. E a pergunta é a seguinte: será que é possível a gente relacionar esses dois anéis por intermédio de uma função entre eles, e de modo que essa função preserve as operações de soma e multiplicação? O que significa preservar as operações de soma e multiplicação? Significa o seguinte: vamos imaginar que eu tenho dois elementos no anel R, tá? E tenho as imagens deles no anel R barra. A pergunta é: será que se eu somo esses dois elementos no anel R, ou multiplico, e depois eu calculo a imagem desse resultado, será que vai dar a mesma coisa do que se eu pegar as imagens desses dois elementos em R barra e fizer a soma e o produto? Ou seja, será que tanto faz eu calcular primeiro a imagem dos dois e depois somar e multiplicar, ou primeiro somar e multiplicar no anel R e depois calcular a imagem? Será que é a mesma coisa? Bom, o homomorfismo vai ser algo que garante essa possibilidade, tá? Mas a gente vai ver isso de maneira mais formal. Então, para ilustrar essa motivação, vamos pensar em dois anéis simples, tá? Primeiro, o anel dos inteiros. Então, a gente tem o anel dos inteiros e depois a gente vai ter o anel, o Z2. Lembra do Zn? Né? O Zn é quando você bota os inteiros todos dentro de um conjunto finito. Então, o Z2 ele é formado pelo 0 barra e o 1 barra, onde 0 barra são aqueles elementos que têm resto zero quando você divide por 2, ou seja, são os números pares, e o 1 barra são aqueles que a gente tem resto 1 quando divide por 2, ou seja, são os números ímpares. E aí a gente vai definir a seguinte aplicação, φ, que pega os elementos inteiros todos e leva em Z2 da seguinte forma.
cada número inteiro vai ser levado na sua classe de equivalência, ou seja, todos os números pares vão ter imagem 0/, todos os números ímpares vão ter imagem 1/. Então, essa função está super bem definida, ela pega todos os elementos dos inteiros e leva numa imagem Z2, e aí a gente precisa analisar essa questão das somas e dos produtos, tá? E aí eu fiz duas tabelinhas aqui. Vamos fazer primeiro a tabela nos inteiros. E aí eu fiz, considerando todas as possibilidades, como é que ficariam a soma e o produto desses dois elementos. Bom, se os dois elementos forem pares, a soma vai ser par e o produto também. Se os dois elementos forem ímpares, a soma vai ser par e o produto vai ser ímpar. Se um deles é par e o outro é ímpar, eu botei as duas possibilidades aqui, mas na verdade é uma coisa só, né? Um é par e o outro é ímpar. A soma é ímpar e o produto é par. Agora vamos fazer essa mesma análise considerando... Então, assim, a gente está analisando a soma e o produto entre quaisquer dois elementos inteiros, tá? Considerando se eles são pares ou ímpares. Vamos fazer a mesma coisa agora no Z2. Então, vamos pegar o seguinte... vamos pegar os dois elementos como sendo o 0/. Né? Pegar o 0/, mais 0/, vai ser 0/. 0/, vezes 0/, é 0/. Agora, vamos olhar, depois a gente faz essa outra observação. Bom, se os dois forem 1/, a soma vai dar 2/, que é 0/, e o produto vai dar 1/. Agora, se um é 0/, e o outro é 1/, e aí esses dois aqui são a mesma situação, a soma vai dar 1/, e o produto vai dar 0/. Vamos olhar e vamos observar que essas tabelas, na verdade, são equivalentes. Porque quem são os elementos que têm imagem 0/? São os números pares. Então, se a gente soma dois números pares, a imagem é par, e quando eu calculo a imagem de um número par, vai dar 0/. O produto é a mesma coisa, o produto é par, quando eu calculo a imagem, vai dar 0/. Agora, se os dois são ímpares, a soma vai dar par, e qual é a imagem de um número par? É 0/. E o produto é ímpar, e qual é a imagem de um número ímpar? 1/. Agora, se um é par e o outro é ímpar, a soma é ímpar, e a imagem de um número ímpar é 1/, e o produto é par, e a imagem de um número par é 0/. Então, repara que se eu calculo as imagens aqui, ó, φ de n mais m e φ de n vezes m, vai coincidir exatamente com essa tabela. E a gente observa o seguinte, então, que essa propriedade me dá o quê? A imagem do n mais m, ou seja, o φ de n mais m, calcular a imagem já da soma, é a mesma coisa que eu calcular a soma das imagens. E o produto? Se eu calculo a imagem do produto, está dando a mesma coisa que se eu multiplicasse as imagens de cada um deles. Tá claro? Então, aqui tem o texto e aí a gente observa nessa tabela exatamente o que eu acabei de falar. Que o φ de n mais m é igual a φ de n mais φ de m, e o φ de n vezes m é o φ de n vezes φ de m. E isso significa o quê? Olha só, que se eu pego os dois elementos do domínio e calculo a soma deles e depois eu calculo a imagem, é a mesma coisa que eu calcular primeiro a imagem dos dois e depois somar. E aqui está me dizendo o seguinte, olha, se eu faço o produto primeiro e depois eu calculo a imagem, isso é a mesma coisa que eu calcular as imagens primeiro e depois eu fazer o produto. Ou seja, essas duas expressões aqui representam aquilo que a gente falou no início sobre preservar as operações de soma e produto. Então, qual é a definição de homomorfismo? É uma aplicação ou uma função entre dois anéis que preserva as operações de soma e produto, ou seja, que satisfaz essas duas expressões aqui. Então, essa é a definição de homomorfismo de anéis que está mais à frente aqui, ó, já botei aqui. Mas,
Aquilo que a gente falou pela tabela é facilmente verificável analiticamente, quando se a gente for calcular mesmo e provar. A gente aqui fez pela tabela. É uma prova, tá? Porque a gente considerou todas as possibilidades. Mas daria para provar de maneira mais simples, usando apenas a definição, que é o seguinte. Quem é o φ de n mais m? Bom, o φ ele foi definido como sendo o quê? Ele pega o elemento e leva na classe de equivalência. Então, quem é o φ de n mais m? É a classe de equivalência de n mais m. Então, é o n mais m barra. Mas, pela definição de soma no anel Zn, nesse caso aqui seria o Z2, essa barra da soma aqui é a mesma coisa que n barra mais m barra. E se a gente olhar, o n barra é exatamente o φ de n e o m barra é exatamente o φ de m. Então, a gente provou bonitinho, analiticamente, usando apenas a definição de soma no anel Zn, que φ de n mais m é igual a φ de n mais φ de m. De maneira análoga, a gente faz o produto. Quem é a imagem do produto? É o n vezes m barra. Pela definição da operação de produto ou de multiplicação em Zn, isso é a mesma coisa que n barra vezes m barra. Bom, mas n barra é o φ de n, m barra é o φ de m. Tá claro? Então, só com essas duas expressõezinhas aqui, a gente já demonstraria, não precisaria fazer a tabela. A tabela foi apenas uma ilustração. E mais, eu fiz a tabela porque a gente estava trabalhando com Z2, então a gente estava separando só em números pares e números ímpares. Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com Z5, eu teria que fazer todas as combinações entre os elementos múltiplos de 5, os elementos que deixam resto 1, os que deixam resto 2, os que deixam resto 3 e os que deixam resto 4. Então, eu teria ali 5 tipos de elemento que eu teria que fazer todas as combinações 2 a 2. Então, isso daria muito mais conta para fazer a tabela. Então, a forma usual de provar isso não é com a tabela, é com essas expressões aqui. E mais, se vocês observarem, essa demonstração aqui e essa daqui não usa em momento nenhum que é o Z2. Poderia ser o Z3, poderia ser o Z4, poderia ser qualquer Zn. Então, se a gente observar, essa propriedade vale não apenas para o Z2, mas para qualquer Zn que a gente considere. Então, essa aplicação que pega o inteiro e leva na classe de equivalência dele em Zn é um homomorfismo de anéis entre Z e Zn. Agora, uma coisa muito importante e que eu vou chamar a atenção aqui na hora de fazer a definição formal é a seguinte. Quando a gente define dois anéis, a gente define os elementos e as operações de soma e produto, né? Aqui eu considerei as operações usuais de soma e produto, então eu não chamei muita atenção para isso. Agora, olha só na definição formal. Eu estou definindo um anel R com a operação de soma e produto denotada dessa forma. No anel R barra, as operações elas são definidas de outra maneira. Esse mais aqui com a bolinha em volta, essa é a soma, e esse é o produto. Tá claro? Bom, a ideia do homomorfismo é a mesma. Calcular a imagem, a soma primeiro e depois a imagem é igual a calcular primeiro as imagens e depois você somar. A grande questão é que aqui dentro você está somando os elementos em R. Então, essa soma é exatamente essa daqui. Aqui fora, você está calculando a soma das imagens. E aonde estão as imagens? As imagens estão em R barra. Então, essa soma daqui de fora, ela é a soma definida no anel R barra. Então, por isso que aqui dentro a gente trabalha com esse mais, e aqui fora a gente trabalha com esse mais aqui. Tá claro? E a mesma coisa em relação ao produto. Quando a gente calcula o produto no domínio, aqui dentro, a gente está calculando no domínio. Se a gente está calculando no domínio, a gente está calculando em R. Se a gente está calculando em R, a operação de produto é esse pontinho aqui. Quando a gente calcula do lado direito,
a gente está calculando o produto entre duas imagens. As imagens, elas se encontram aonde? No R barra. No R barra, a operação de produto, ela é dada por essa expressão aqui. Tá ok? Bom, então, tem alguns exemplos aqui. Bom, o primeiro exemplo é justamente o que a gente acabou de fazer, né? A aplicação de Z em Z2, definida por φ de n igual a n barra, é um homomorfismo de Z em Z2. E, na verdade, aqui não precisaria ser o Z2, poderia ser qualquer Zn, tá? Agora, vamos ver outra. A aplicação que pega os reais e leva nas matrizes 2 por 2, definida dessa forma aqui, ou seja, ela pega um número real e leva numa matriz 2 por 2, onde o primeiro elemento da matriz é o número real e todos os outros são zero. E aí eu afirmo que isso é um homomorfismo de anéis. E aí vamos ver, de fato é. Se você fizer o φ de x mais y, quem é o x mais y? É a soma desses dois elementos. O que o φ faz? Ela pega esse elemento e coloca como primeiro elemento de uma matriz 2 por 2, cujos outros elementos são nulos. Só que se a gente olha para a operação de soma de matrizes, essa matriz aqui, ela é a soma dessas duas. E, portanto, a gente observa que essa matriz aqui é, por definição, o φ de x, e essa daqui é o φ de y. Então, está provado que o φ de x mais y é igual a φ de x mais o φ de y. Tá claro? Agora, a mesma coisa do produto. Você pega o elemento, o que faz a φ? Ela pega esse produto e coloca como primeiro elemento de uma matriz 2 por 2, com os demais elementos sendo nulos. Bom, e aí eu estou afirmando que essa matriz aqui é o produto dessas duas. Tá? Só que isso aqui é a operação de matrizes, tá? É diferente. A soma de matrizes todo mundo conhece. Você soma os elementos que estão nas posições correspondentes. Então, você vai somar x com y, 0 com 0, 0 com 0 e 0 com 0. Aqui, não. Isso aqui é aquele produto de matrizes que vocês já viram, né? Então, é a primeira linha vezes a primeira coluna. Então, vai ser x vezes y mais 0 vezes 0. Deu x vezes y. E, analogamente, para as outras posições. E aí sim a gente observa que esse produto vai dar exatamente essa matriz. Tá? Então tem que prestar só atenção nesse produto aqui, porque é um produto de matrizes e não é pegar x vezes y, 0 vezes 0, 0 vezes 0 e 0 vezes 0. Não é isso. Tá? É fazer realmente o produto de matrizes. Vocês viram o exemplo que a gente usou na semana 1. A gente trabalhou com produto de matrizes lá também. O terceiro exemplo é um exemplo em que não é um homomorfismo. Então, eu estou definindo o seguinte, uma aplicação entre Z e Z. Então, ela pega um elemento inteiro e leva num outro elemento inteiro, e ela é definida como sendo φ de n igual a 2n, ou seja, ela pega um elemento e leva no dobro dele. E eu afirmo que isso não é um homomorfismo. Por quê? Olha só, vamos olhar para o produto. Quem é o φ de n vezes m? Bom, o φ, ele pega o elemento e leva no dobro dele. Então, ela vai pegar esse elemento aqui e vai levar no dobro dele. Só que se eu fizer as imagens primeiro e depois multiplicar, eu vou ter o quê? 2n vezes 2m. E concordam que isso aqui não é a mesma coisa? Esse lado direito aqui é 4n vezes m. E esse lado aqui é 2n vezes m. Então, não é verdade que o φ de n vezes m é igual a φ de n vezes o φ de m. Tá? Bom, esse exemplo 4 eu não vou destacar muito, trabalha com função real e tudo. Vocês podem ler depois com calma e tirar a dúvida. Tá? Eu estou chamando a atenção para aqueles que a gente vai usar mais. Então, mas é bem simples também, usa a definição de função. Bom, deixa eu ver aqui. Tá. Ó, então, a gente tem um resultadozinho aqui, que é a proposição 1, que é o seguinte. Se eu tenho dois anéis
e considero um homomorfismo entre eles, então, com certeza, vão valer as seguintes afirmações. Primeiro, a imagem do elemento neutro da soma desse anel aqui vai ser exatamente o elemento neutro da soma desse anel aqui. Essa é a primeira propriedade. Ou seja, o φ de zero, onde zero é o elemento neutro da soma nesse anel aqui, vai ser o elemento neutro da soma desse outro anel aqui. E a segunda, que é uma consequência da primeira, é que a imagem do simétrico, né, isso aqui é o simétrico da soma, vai ser o simétrico da imagem. Vai ser, bom, a imagem, o simétrico de x é menos x. O simétrico da imagem de x é o menos φ de x. Então, a imagem do simétrico é o simétrico da imagem. Tá? E aí a demonstração ela está muito formal, ela está bem detalhada, bem escrita. Mas, essencialmente, é o seguinte. Bom, concordam que o 0R, por ser o elemento neutro, ele é 0R mais 0R? Quer dizer, né, soma 0 mais 0 é 0. Então, isso aqui é verdade. Como φ é um homomorfismo, então, esse lado aqui, ele é φ de 0 mais φ de 0. Está aqui. Lembrando que essa aqui é a imagem. Então, ó, isso aqui é a soma das imagens. Eu estou usando o mais do R barra. Cadê? Aqui, esse mais aqui. Tá? Ou seja, eu observo, então, que esse φ de 0R, ele é essa soma aqui. Bom, se a gente soma o simétrico desse cara aqui, bom, você está dentro de um anel. Então, no anel existe a propriedade do simétrico, né? Então, esse aqui tem simétrico, então eu estou somando o simétrico dos dois lados. Tá? Aí aqui usa associatividade. Enfim, no final das contas, eu tenho o quê? O simétrico mais o elemento é o elemento neutro de R barra. Aqui, quando eu fiz a associatividade, eu juntei esse com esse. Esse com esse também é o elemento neutro. Bom, e se eu somo esse com esse, como esse aqui é o elemento neutro, vai dar o φ de 0R. Ou seja, o φ de 0R é o 0R barra. Tá? Vejam depois com calma, passo a passo, que está bem detalhado, a gente usou todas as propriedades que os anéis possuem, quer dizer, a gente usou aí a existência do simétrico, usou a existência do elemento neutro, a gente usou a associatividade, mas isso é uma conta simples, que a gente já está, se a gente for fazer com um número real, isso é muito mais simples, tá? Agora, vamos mostrar então que a imagem do simétrico é o simétrico da imagem. Então, ó, se φ é um morfismo, para todo x pertencente a R, olha só, essa soma aqui vai ser igual a essa soma aqui. Né? A soma, a imagem da soma é a soma das imagens. Mas repara, quem é o x mais o simétrico dele? X mais o simétrico é o elemento neutro de R. Então, esse φ aqui é o φ do elemento neutro de R. Mas, pelo item anterior, a imagem do elemento neutro de R é o elemento neutro de R barra. Portanto, a gente observa o seguinte, que esse lado direito aqui, essa soma, ela é igual a quanto? Isso aqui a gente viu que é o 0R barra. Bom, e essa é a definição de simétrico, né? Se esse cara mais esse está dando o elemento neutro, é porque esse aqui é o simétrico desse. Então, esse cara aqui, como a soma entre eles está dando o elemento neutro, esse elemento aqui é o simétrico desse. Ou seja, vale isso daqui. E por que eu fiz essa demonstração, achei importante fazer? Para a gente poder usar o seguinte, olha... às vezes vai aparecer φ de x menos y, e aí a gente não tem isso bem definido, né? A gente tem bem definido φ de x mais y e o φ de x vezes y. Mas, a partir do momento que a gente trabalha com essa ideia aqui, ó, o φ de x menos y, ele é o φ de x mais menos y.
Como é um homomorfismo, isso é o φ de x mais o φ de menos y. Como a gente viu na proposição anterior, o φ de menos y é o menos φ de y. Então, calcular a imagem de x menos y é a mesma coisa que fazer φ de x menos φ de y. Onde esse menos aqui é a soma com o simétrico, lá no R barra. Tá legal? Bom, e aqui vem, esse material ele é dividido em 3 seções, tá? Então, a primeira seção ela é basicamente a definição e essa propriedade. E aí tem uns exercícios aqui. No material que eu vou disponibilizar na sala, os exercícios vão estar marcados o que é para serem feitos, tá? Então, não se preocupe, não deixei marcado aqui para não ficar estranho na apresentação. Bom, vocês estudaram já, imagino eu, álgebra linear, né? E lá em álgebra linear, vocês trabalhavam com núcleo e imagem da transformação linear. Quem não viu isso ainda, vai ver, tá? Mas não precisa... Aqui tem a definição total disso. Mas a ideia de núcleo e imagem é uma ideia que vale para transformação linear, vale para função de um modo geral. Então, assim... então, se a gente tem um homomorfismo, ele é uma aplicação ou uma função entre 2 anéis, é natural a gente pensar em núcleo e imagem desse homomorfismo. Tá? E qual é a definição de núcleo? E aí que está a definição, tem 2 anéis, né? Cada anel com as suas operações de soma e produto, φ é homomorfismo, e aí o que seria o núcleo de φ? Primeiro, o núcleo ele é um subconjunto do domínio. Essa é a grande diferença de núcleo e imagem. Núcleo é um subconjunto do domínio. Imagem é um subconjunto do contradomínio. Então, o núcleo é formado por todos os elementos do domínio que tem imagem nula. Ou seja, a imagem desses elementos todos vai ser o elemento neutro do R barra. Tá? Então, a gente já ganha de cara que o elemento neutro de R está no núcleo, porque a gente não viu que a imagem do 0R é o 0R barra? Então, de cara, a gente já ganha que esse núcleo ele é sempre não vazio. Por quê? Porque o 0R ele tem como imagem o 0R barra, então ele está no núcleo. A grande questão é, esse núcleo tem mais gente do que o 0R? E aí vai depender de homomorfismo para homomorfismo, tá? E o que é a imagem? É a definição de imagem de função normal. Então, é um subconjunto lá do contradomínio, do R barra, formado por quem? Por elementos W, que são imagem de alguém. Ou seja, o W ele vai pertencer ao conjunto imagem se ele for igual a φ de x para algum x em R. Se ele não for igual a φ de x para nenhum x em R, significa que ele não é imagem de ninguém. Então, significa que ele não está no conjunto imagem. Tá? Então, essa definição ela é a seguinte. W está no conjunto imagem se existir algum elemento do domínio tal que o W seja a imagem dele. Tá legal? Bom, essa proposição 2 não precisa, tá? Eu vou pular, verificar que o núcleo é um ideal e que o conjunto imagem é um subanel. Isso está feito no material, mas eu não vou falar. A gente já trabalhou ideal e subanel na aula anterior, não é o objetivo dessa aula aqui. Quem quiser pode olhar com calma e se tiver dúvida pode me perguntar sem problema algum, a gente tira a dúvida, tá? A demonstração está aqui. E aí a gente vai para os exemplos, né? E aí vamos pegar aquele primeiro exemplo que a gente fez, que é do homomorfismo de Z em Z2, né? Que ele está definido como sendo φ de n igual a n barra. Se a gente observar, quem é o φ de n? Se o número é par, ele é 0 barra. Se o n é ímpar, ele é 1 barra. Ou seja, então, quem é o núcleo?
é um subconjunto de Z dos elementos que têm imagem 0 barra. E quem são esses elementos? São todos os elementos pares. Então, ó, o núcleo aqui é bem grande, é o conjunto de todos os números pares. E a imagem? Bom, a imagem é todo Z2, né? Porque se os pares têm imagem 0 barra e os ímpares têm imagem 1 barra, então o 0 barra é a imagem de alguém e o 1 barra também é a imagem de alguém. Então, o conjunto imagem é o conjunto 0 barra 1 barra, que é todo o Z2. Tá legal? Bom, vamos ver o segundo exemplo. Vamos considerar um produto cartesiano. Um produto cartesiano é você botar em pares ordenados, tá? Então, assim, a gente já está acostumado a trabalhar no curso de cálculo com o R2, R3, enfim. O que é o R2? Nada mais é do que o produto cartesiano de R por R. Então, quando a gente bota os eixos assim, a gente está fazendo o produto cartesiano de R, que é um dos eixos, com R, que é o outro eixo. Então, aqui eu estou fazendo o produto cartesiano de Z. Z por Z. Então, um elemento desse produto cartesiano é um par ordenado formado por x e y, onde o x é um número inteiro e o y também é um número inteiro. E aí eu vou definir, lembra, para ser um anel a gente tem que definir os elementos e as operações. Então, os elementos estão bem definidos, são os pares ordenados x e y, onde x e y são números inteiros. Agora eu vou definir as operações. Então, como é que eu faço a soma de dois elementos de Z por Z? Eu simplesmente somo as coordenadas correspondentes. Então, x1y mais x2y2 vai ser x1 mais x2, y1 mais y2. Lembrando que isso é uma definição que eu estou dando, não é obrigatório que seja assim sempre. Você pode definir esse mesmo conjunto, Z vezes Z, usando outras operações. E aí ele pode ou não ser um anel. Com essas, eu estou garantindo que é um anel. E o produto é a mesma coisa. Eu estou definindo. A gente sabe que não existe usualmente, né? Quando a gente trabalha em cálculo, a gente não faz produto de dois vetores, né? A gente trabalha com produto por escalar. Mas esse produto aqui, isso aqui não, a gente não trabalha em cálculo. Então eu estou definindo que o produto desses dois pares ordenados aqui vai ser simplesmente você multiplicar as coordenadas correspondentes, assim como a gente fez no caso da soma, tá? Bom, e aí agora sim eu vou definir a operação que eu estou afirmando que é um homomorfismo, que é o seguinte, essa função ela pega um número inteiro e leva nesse anel Z vezes Z, que está definido aqui, da seguinte maneira, ela pega o elemento inteiro e coloca ele como primeiro elemento do par ordenado e o outro ela faz igual a zero. Então, se vocês prestarem bem atenção, é muito parecido com aquele homomorfismo que a gente trabalhou com os inteiros e levou na matriz 2×2, que a gente pegava o número inteiro, colocava como primeiro elemento da matriz e os outros três elementos eram zero. Aqui é quase a mesma coisa, a gente está pegando o número inteiro, está colocando como primeiro elemento do par ordenado e o outro é zero. Então, vamos tentar determinar o núcleo, né? E aí, qual é a definição de núcleo? Núcleo é um subconjunto do domínio. Então, em particular, nessa nossa operação, é um subconjunto dos inteiros. Então, o x vai pertencer ao núcleo, ou seja, x porque é um número inteiro, porque o núcleo é um subconjunto de Z. Qual é a definição de núcleo? É quando a imagem é o elemento neutro, que no caso aqui é o 0, 0. Então, o x vai pertencer ao núcleo se e somente se a imagem dele for o 0, 0. E isso vai ser se e somente se quem é o φ de x? É o x0. Então, se e somente se o x0 for igual a 0. O x0,0 for igual ao 0, 0. E isso acontece quando o x é igual a 0. Ou seja, o núcleo é formado apenas pelo elemento neutro dos inteiros, que é o 0. Então,
esse é o núcleo dessa operação, desse homomorfismo aqui. Repara que é bem diferente do exemplo anterior, em que o núcleo era formado por todos os números pares. Aqui não, o núcleo é só o zero realmente. Agora, e o conjunto imagem? O conjunto imagem, se a gente olha aqui, é formado por todos os vetores que têm a segunda coordenada zero. E a primeira coordenada está livre. Esse x pode ser qualquer coisa. Então, o conjunto imagem aqui é o par x e y, tal que o y é igual a zero obrigatoriamente. O x está livre, ele pode ser qualquer coisa. Então, qualquer par que eu pegue aqui, fazendo o y igual a zero, eu consigo achar o elemento que tem ele como imagem. Então, por exemplo, se eu pego o 3,0, quem é o número inteiro que tem essa imagem? É o 3. Se eu pego menos 1,0, quem é o elemento que tem essa imagem? É o menos 1. Agora, se eu pego 1,2, quem é o elemento que tem essa imagem? Ninguém. Porque, pela definição, a imagem de ninguém vai ter 2 aqui como segundo elemento. Então, para você estar no conjunto imagem, o x pode ser qualquer um e o y tem que ser 0. Tá claro? Bom, então, quando essa ideia de injetor e sobreinjetor é a mesma ideia para função normal. Então, assim, se o homomorfismo ele for uma função injetora, a gente chama de homomorfismo injetor. Se for uma aplicação sobrejetora, a gente chama de homomorfismo sobrejetor. Tá? E aí aqui eu tenho exercícios da seção 2. Tá? Então, de novo, eles vão estar marcados e eu vou postar depois o gabarito desses exercícios. Isomorfismo de anéis. E aí, qual é a grande importância da gente falar em isomorfismo? Vamos ver aqui. Eu vou pular, que isso aqui é para quem não está tendo aula, é só para quem vai ler. Vamos observar o seguinte. A gente vai dizer que um homomorfismo ele é, na verdade, um isomorfismo se ele for injetor e sobrejetor. Ou seja, se ele for bijetor. Tá? Se esse homomorfismo for bijetor, ele é chamado de isomorfismo. E qual é a grande coisa de um isomorfismo? Repara o seguinte. Primeiro, se uma função ela é bijetora, significa o quê? Que todo elemento do domínio tem um irmão gêmeo no contradomínio. É isso que a gente fala de bijeção. Então, quando a gente pensa, por exemplo, o conjunto dos planetas, considerando Plutão como um planeta, e o conjunto dos naturais de 1 a 9, e a gente define uma função que fala o seguinte, olha, para cada planeta, a cada planeta eu vou associar o número que representa a sua ordem de proximidade ao Sol. Então eu sei que o Mercúrio é o número 1, eu sei que a Terra é o número 3, eu sei que Júpiter é o número 5. Por outro lado, eu também sei que o número 7 é Urano, eu sei que o número 9 é Plutão. Ou seja, tanto faz, se eu te dou um planeta, você me diz quem é o número, se eu te dou o número, você me diz quem é o planeta. Por quê? Porque existe uma bijeção. Cada planeta está associado a um único número, e esse único número está associado a um único planeta. Então, cada um tem o seu irmão gêmeo. Então, o planeta tem um número que corresponde a ele. E o número tem um planeta que corresponde a ele. Essa é a ideia de bijeção. Quando a gente faz isso, a gente identifica muito bem os conjuntos. Então, eu posso, por exemplo, trabalhar o tempo inteiro falando em números de 1 a 9 e vocês estão interpretando quais são os planetas que eu estou trabalhando. Eu posso falar para vocês assim, olha, o 5 é o maior de todos. Vocês sabem que eu estou falando que Júpiter é o maior de todos. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar com função bijetora, porque matematicamente pode ser mais interessante trabalhar com um conjunto do que outro. E aí você trabalha todas as propriedades num conjunto e essas propriedades acabam valendo no outro. No caso específico de anéis,
não basta ser sobrejetora e ser bijetora, né? Ela tem que também preservar as operações, porque nos anéis a gente tem o quê? Tem a soma e a multiplicação definida. Então é aquela ideia de que se você soma antes e calcula a imagem depois, tem que ser a mesma coisa do que calcular as imagens primeiro e somar depois. Então, no caso de anéis, é muito importante que, além da gente ter uma função bijetora, que ela seja um homomorfismo, que ela preserve essas operações de soma e multiplicação. E aí, quando isso tudo acontece, a gente chama de isomorfismo. E nesse caso, a gente fala que os anéis são isomorfos. E anéis isomorfos são anéis que são, digamos, irmãos gêmeos. Digamos assim, são idênticos, são equivalentes. Tá claro? Então, é verificar se dois anéis são isomorfos, é verificar se existe um isomorfismo entre eles. Tá? Mas, quando existir um isomorfismo entre eles, bom, repara, se a função ela é bijetora, existe a inversa dela. E aí, a operação inversa de um isomorfismo é também um isomorfismo. Tá? E aí isso está demonstrado nessa proposição. Também não vou demonstrar, não é objetivo aqui, mas vocês podem ler como material complementar, como que a gente demonstra que se φ é um isomorfismo, a inversa também vai ser um isomorfismo. Tá? Então, aqui, essa observação é o que eu falei, te diz que dois anéis são isomorfos quando existe um isomorfismo entre eles. Tá? E, nesse caso, eles são equivalentes como anéis. E aí, por exemplo, o conjunto dos complexos ele é isomorfo ao R2. E a gente vai trabalhar, né? A segunda parte do curso é sobre os números complexos. Mas para quem já viu, vê que existe uma coisa chamada representação geométrica dos números complexos, né? E como é que a gente representa os números complexos geometricamente? No plano cartesiano, usando o R2. A gente pega e faz o quê? A gente pega a parte real e coloca no eixo X, e a gente pega a parte imaginária e coloca no eixo Y. Então, como é que a gente soma dois números complexos? Somando a parte real com parte real e a parte imaginária com parte imaginária. Então, eu vou definir no R2, para eu verificar que eles são isomorfos, eu vou definir operações no R2, porque eu não tenho bem definido no R2 uma multiplicação de elementos, né? A multiplicação que eu tenho bem definida em R2 é a multiplicação por escalar. Você pegar 3 vezes o vetor xy, é 3x, 3y. Mas o vetor xy vezes o vetor zw, eu não tenho isso bem definido no R2. Então, eu vou definir essa multiplicação. E como que eu vou definir? Eu não quero mostrar que eles são isomorfos ao conjunto dos complexos. Então, eu vou definir essa operação aqui, motivado pela definição da multiplicação de números complexos. Então, se vocês forem olhar a multiplicação de números complexos, vocês vão ver que essa daqui é a parte real da multiplicação de dois complexos, e essa daqui é a parte imaginária da multiplicação de dois complexos. Esse aqui seria o primeiro complexo, parte real, parte imaginária. Esse aqui seria o segundo, parte real, parte imaginária. Tá? E aí, uma vez que eu estou definindo tudo igualzinho, quer dizer, eu defini a soma aqui como sendo a soma dos complexos, o produto aqui como sendo dos complexos também. E aí é mais fácil eu definir, então, a operação como sendo simplesmente pegar o número complexo x mais yi e colocando no par xy, que é exatamente o que a gente faz quando a gente representa no plano um número complexo. Tá? Então, isso aqui, ó, esse exemplo 1, e aí eu deixei aqui verifique, tá? Verifique que é um homomorfismo. É muito fácil verificar que isso aqui satisfaz a propriedade de soma e produto. E esse exemplo é muito interessante porque ele formaliza, ele sustenta matematicamente essa representação no plano que a gente faz do número complexo. Né? A gente simplesmente fala, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a parte real, vamos botar no eixo X, a parte imaginária no eixo Y. Mas por que a gente pode fazer isso? Por que as coisas são todas preservadas quando a gente faz isso?
E aí a justificativa está exatamente nesse exemplo. Porque se a gente definir um produto no R2 dessa maneira, essa definição aqui, que nada mais é do que pegar a parte real, botar no eixo X, pegar a parte imaginária, colocar no eixo Y, isso é um isomorfismo. Tá? E aí aqui tem a prova de que ele é injetor e que ele é sobrejetor. Depois vocês podem olhar com calma também. É bem simples, não é difícil de ver, não. Aí tem esse exercício aqui, esse exemplo aqui, que é bem interessante, porque ele foge um pouco do tradicional. Por quê? Ó, eu estou considerando o Z como sendo os dois anéis. O R é o Z também, e o R barra é o Z também. O que vai mudar de um para o outro? É que o R é o Z com as operações usuais que a gente conhece. Então, 3 mais 2 é 5, 5 mais 7 é 12, e o produto a mesma coisa. O R barra já é o Z definido dessa maneira aqui. A gente trabalhou com esse anel na outra aula, né? Na outra aula a gente trabalhou com isso também. A gente até verificou que era um anel. Não me lembro se era exatamente esse, XY mais 1, XY, mas a gente trabalhou com algo muito parecido com isso. E aí eu estou definindo essa operação aqui. Ela pega o elemento aqui em R e leva na imagem dele, que é o antecessor. E aí eu falo, ó, isso é um isomorfismo. Bom, primeira coisa é mostrar que é um homomorfismo. Será que é? Vamos lá. E aí, olha, ao invés de fazer o φ de x mais y, eu vou preferir fazer ao contrário, começar do φ de x mais o φ de y e tentar ver se isso é igual ao φ de x mais y. Bom, quem é o φ de x? X menos 1. Quem é o φ de y? Y menos 1. Quem é a imagem? Quem é a soma dessas duas coisas? Lembrando que essa soma é nesse R barra. Então, o que faz essa soma? Ela pega o primeiro elemento, pega o segundo elemento, soma os dois e ainda soma 1. Então, ela vai pegar o φ de x mais o φ de y e ainda vai somar 1. Tá claro? Bom, fazendo esse menos 1, posso cancelar com esse mais 1 aqui, posso juntar esse x mais y aqui e deixar o menos 1 do lado de fora. E aí eu observo que isso aqui é a mesma coisa que x mais y menos 1. Bom, mas isso é a definição de φ de x mais y, porque quem é o φ? Ela pega o elemento e subtrai 1. Então, quem é o φ de x mais y? Ela pega o x mais y e subtrai 1. Então, eu mostrei que a soma das imagens é a imagem da soma. Vamos fazer a mesma coisa para o produto. Então, φ de x, lembrando que é x menos 1, φ de y é y menos 1. O que faz esse produto? Ele soma as duas imagens e depois ainda soma com o produto entre elas. Então, ela vai pegar o x menos 1, o y menos 1, e ainda vai fazer o produto entre elas. Aí eu fiz o produto aqui, fiz as contas todas, desenvolvi aqui esse produto notável, a distributividade, na verdade, e a gente viu o quê? Simplificando, que isso é x vezes y menos 1. Bom, mas isso é a definição de φ de x vezes y. φ de x vezes y é x vezes y menos 1. Então, mostramos que o produto das imagens é a imagem do produto. Lembrando que, quando eu faço o produto das imagens, eu tenho que usar o produto definido em R barra, que é esse aqui. Tá claro? Bom, agora vamos verificar se ele é injetor. Qual é a definição de injetor, né? De função injetora? É a seguinte: não existem dois elementos diferentes com a mesma imagem. Essa é a definição de função injetora. Então, como é que eu mostro que uma função é injetora? Eu faço o seguinte: eu tenho que supor que as imagens são iguais e mostrar que, obrigatoriamente, os elementos do domínio são iguais. Com isso, eu garanto que não tem ninguém que seja diferente que tenha a mesma imagem. Estou falando assim, olha, se as imagens forem iguais, então necessariamente os elementos têm que ser o mesmo. Então, olha só. Supõe que as imagens são iguais. Quem é o φ de x? X menos 1.
Quem é o φ de y? Y menos 1. Cancelando menos 1 dos dois lados, eu chego que x tem que ser igual a y. Ou seja, os elementos só têm a mesma imagem se eles forem o mesmo elemento. Essa é a ideia de função injetora. Agora, função sobrejetora. E aí, é sempre mais chato de mostrar que uma função é sobrejetora. A vantagem é que muitas vezes, quando a gente mostra que a função é sobrejetora, a gente já vai automaticamente encontrar a expressão da inversa. Tá? Então, vamos lá. Qual é a definição de função sobrejetora? É tentar mostrar que todos os elementos de R barra são imagem de alguém. Né? Sobrejetora é quando o contradomínio é o conjunto imagem. Então, eu quero mostrar que todos os elementos de R barra são imagem de alguém. Então, vamos ver quais são as condições para que o elemento de R barra seja imagem de alguém. Se a gente tiver alguma restrição, não vai ser todo mundo. Se a gente não tiver restrição nenhuma, é todo mundo. Então, vamos lá. Então, vou chamar de W o elemento que eu quero verificar se é imagem de alguém. E aí, vamos lá. O W vai ser imagem de alguém se somente se ele for da fórmula x menos 1 para algum x. Por quê? Porque a imagem do x é x menos 1. Concordam? Bom, isso vai acontecer se só se eu encontrar um x que seja igual a w mais 1. Existe alguma restrição sobre w para que eu encontre o x como sendo w mais 1? Não, né? É só a gente somar um elemento. Então, por exemplo, se eu escolho o 8 está no conjunto imagem? Tá. O 8 é a imagem do 9. Eu boto o 8 aqui, observo que eu encontro x igual a 9, de modo que o φ de 9 é igual a 8. Ou seja, qualquer que seja o w que eu pegue, existe um x, sim, que é o w mais 1, tal que o w é igual a φ de x. Ou seja, eu encontro sempre. Então não tem restrição nenhuma. Então ele é sobrejetor e mais ainda, eu já consegui descobrir quem é o inverso. Quem é o inverso? Qual é a ideia da função inversa? É exatamente achar esse elemento x cuja imagem vai ser o w. Essa é a ideia de você achar o inverso, né? Então, assim, é você pegar no contradomínio e ver quem vai ser a pré-imagem dele. Na função inversa, essa pré-imagem é, na verdade, a imagem desse W. Então, repara, quem é a inversa calculada nesse W? Vai ser o W mais 1. Tá claro? Por quê? Porque o X ele é W mais 1. Então, se eu pego o W, calculo a inversa aqui, eu vou chegar que a inversa calculada em W é o x, e esse x é w mais 1. Então, a inversa calculada em w é w mais 1. E aí poderia ter colocado φ menos 1 de w é igual a w mais 1. Mas existe uma convenção com a qual eu não concordo muito, em usar o x sempre como elemento de domínio. Eu acho isso uma besteira, mas enfim. Então, se a gente está falando da função inversa, esse x aqui está fazendo o papel de w como estando no domínio dela. Tá? E aí é igual a x mais 1. E aí, para finalizar esse material, tem esses dois exercícios aqui. Também vocês vão ver qual que eu marquei, ou quais que eu marquei. Lembrando que esse exercício 2 aqui, por exemplo, esse eu vou marcar, para vocês fazerem usando a ideia desse exemplo aqui, é muito parecido. Tá legal? E esse exercício 1, que eu não sei se eu marquei, mas independente de eu ter marcado ou não, eu vou postar o gabarito de todos, tá? Mas esse 1 aqui, a ideia é fazer algo parecido com esse exemplo aqui. Tá? Eu vou parar agora de compartilhar a tela. E... cadê? Então é isso, assim, o material está escrito, a gente pulou algumas coisas porque eu não acho que seja
alvo da gente trabalhar isso nesse curso agora. Então, mas se vocês quiserem ler, fiquem à vontade. A leitura, o material está escrito de uma maneira com que ajude a leitura, então acho que dá para entender. E, além disso, estou aqui para tirar dúvida de vocês do material inteiro. Então, não apenas daquilo que a gente conversou, mas do material inteiro. Tá? Mas os exercícios que eu vou marcar para vocês tem a ver com as partes que eu falei, e não com aquela outra parte que eu falei que podia pular. Tá bom? Então, é isso para essa semana. Essa aula gravada aqui que está valendo. Vou deixar o material disponibilizado e quero que vocês façam os exercícios que eu selecionei lá. Tá bom? Então é isso. Obrigado, gente.